Então, terceira aula de matemática básica, matemática super básica. A primeira aula foi sobre as 4 operações. A segunda aula também foi sobre operação, foi sobre a potenciação. E hoje nós vamos também estudar potenciação, mas também entrando na radiação. Ontem estudamos um pouquinho de expressões numéricas, que é muito importante saber a ordem das operações. E vamos ver se eu trago, vou tentar copiar aqui da internet, colar no quadro alguns exercícios, tá? Ligados a esse conteúdo. Bom, deixa eu compartilhar a tela com vocês, então. Vamos lá, minha tela está em branco hoje, né, pessoal? Porque realmente não tive tempo para nada. Vai na cara e na coragem aqui. Bom, então a gente viu a parte de as 4 operações, né? 4 operações básicas. 4 operações básicas, eu tenho que saber. Primeiro eu quero saber se vocês estão enxergando o quadro. Para alguém diz sim. Sim. Ok, as 4 operações, então, a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão, né? Então, nós vimos a multiplicação, soma, a divisão com vírgula, com a gente tendo que saber aquelas que o número ele é formado por, ele é organizado, né, em unidades, dezenas, centenas. Isso por que a gente deixa vírgula embaixo de vírgula quando soma ou diminui? Por que a gente conta casas quando é multiplicação? Não tem que colocar vírgula embaixo de vírgula, não tem que colocar nada. Como é que a gente divide com vírgula, né? Então, esses assuntos eu vi, claro, de uma forma superficial, porque precisa ser estudado mais a fundo. Mas, né, é só para ter uma noção da revisão, enfim, do que vocês já viram. As 4 operações. Ontem a gente viu potenciação, né? A potenciação, que seria elevar um número. Quando a gente eleva um número na 4ª potência, por exemplo, esse 4 aqui, ó, é o expoente. Ele vai me dizer quantas vezes a base deve ser multiplicada por ela mesma. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, eu vou ter o 3 multiplicado 4 vezes por ele mesmo, né? E eu vou ter, então, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3 dá 81, tá? Então, esse é a basezinha da potenciação. Eu vou dar uma, vamos dizer assim, uma aprofundada agora, tá? Porque na potenciação também pode ocorrer o quê? Um número negativo. Por exemplo, 2 elevado na menos 1. Tá? 2 elevado a menos 1. E apareceu negativo, já não sei mais, desisto, quero ir embora. Não, não é assim que se faz. A gente diz, não sei, enfrento o desafio, se outros podem, eu também posso. É assim que a gente tem que se comportar, tá? Então, aqui, o que acontece? Bom, quando tem um expoente negativo, apareceu lá no meio da expressão um expoente negativo, o que eu tenho que fazer? É simples. Olha, um número qualquer, o número 2, o número 3, o número 5, qualquer número, 4, 10, 50, tá? Ele pode ser representado sob forma de fração. O que é fração? É uma divisão. Se eu pego esse número 2 e dividir por 1, tá? Ele vai ficar 2 do mesmo jeito, né? Eu transformei ele em fração, ó, mas ele ficou 2, porque 2 dividido por 1 é 2. Então, se eu escrever 2 ou escrever 2 sobre 1, dá na mesma. Se eu escrever 3 e escrever 3 sobre 1, depois a gente vai ver nas frações também, é a mesma coisa. Agora, é diferente eu escrever 1/3, né, e 3 sobre 1. É diferente. Ó. Aqui eu tenho uma barra de chocolate dividido para 3 crianças. 1 dividido por 3, então vai dar menos de 1. Vai dar 0, alguma coisa, né? Agora, aqui eu tenho 3 para 1.
3 para 1, ou seja, a pessoa vai ficar com 3 coisas, porque vai ser dividido por uma pessoa só, então é 3 coisas. Então, 3 dividido por 1 e 1 dividido por 3, deixa eu achar aqui, é bem diferente, tá? 2 sobre 3, essa fração aqui, e 3 sobre 2, 2 sobre 3 e 3 sobre 2, diferente, tá? De 3 sobre 2. Bom, como é que eu posso saber isso? Que 2 terços, que é uma fração, é diferente de 3 meios. Olá a todos que chegaram agora. Então, nós estamos vendo o iniciozinho da aula, tá? Porque eu cheguei atrasada. Então, deixa eu passar para outra aqui. Então, 2 terços e 3 meios, tá? Que é frações. Frações. Ah, Clarissa, tu tá dando potência e agora já está em frações. Calma, eu já vou explicar por quê. Isso aqui é diferente, tá? Esse símbolo diferente. Ó. 2 dividido por 3, 2 terços é a mesma coisa que 2 dividido por 3. Esse sinal aqui, ó, que sobre, né? Isso aqui, ó, esse em vermelhinho significa divisão, tá? Aqui eu estou dividindo 2 por 3, a fração é uma divisão. Um número em cima e um número embaixo, se dividir, vai dar a fração, tá? Tanto é que a gente chama de fração. O que é fração? Fracionar, dividir e tal, né? Então, 2 dividido por 3, ó, eu vou ter o quê? 2 dividido por 3, 2 não dá para brigar com 3, né? O 2 é maior, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir ajuda lá do céu e vai descer um zero aqui, ó. Quando desce o zero, o que a gente faz? 0, tem que ser 0, porque 2 dividido para 3 pessoas vai dar menos que 1 para cada uma. Né? Se eu tenho 2 balas. Não é minha bala. Uma bala aqui. Um bombom. Uma bala. 2 balas. Tá? Eu vou dividir para 3 crianças. 1, 2, 3. Vocês vão de concordar que não vai dar para colocar uma bala para a cara da criança, vou ter que fracionar isso aí, vou ter que dividir. Então, quando divide e dá um número quebrado, eu vou ter uma vírgula, tá? Aqui, no caso, 2 dividido por 3 vai dar menos de um pedaço, menos de um bombom para cada um. Então, o que acontece? Ali vai dar 0, tá? Então, agora sim eu posso, ó, 20 dividido por 3. Dá 6, 6 vezes 3, dá 18, diminui aqui. Quanto tempo, né? Tem gente que não a gente só pega calculadora. Eu também tenho essa dificuldade, porque a gente, na pressa, né, vai sempre fazendo e tal, e às vezes a gente se depara com um número, uma divisão que tinha que ter baixado um 0 e tal. Bom, enfim, aqui vai baixar o 2. 2, né? De novo, olha só, 2 dividido por 3, não dá. Então, eu coloco 0, não vou colocar outra vírgula, né? Não existe número com 2 vírgulas, é só uma. Então, aqui eu vou dividir, ó, baixei, tem que dividir, 20 por 3, 6. Para vocês saberem, ó, 2, baixo 0, que vai dar a tal da dízima periódica. Isso aqui, na hora de trabalhar com conjuntos, vai ser muito importante saber que isso aqui é uma dízima periódica, ou seja, a parte decimal se repete, sempre 0,66666 nesse caso, tá? Então, aqui eu vou ter uma dízima periódica. Tá, e daí? Bom, esse 2 dividido por 3 dá 0,6666. Fiquem com esse número guardado. Agora, nós vamos dividir 3 por 2. Agora é diferente, ó. Eu vou dividir 3 bombonzinhos. Ai. Aqui, 1, 2, 3 bombom. 3 bombonzinhos. Agora é 2 pessoas, são 2 pessoas, né? Duas criancinhas. Aqui, 2. Tá? Eu vou dividir esses 3 para 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só, é fácil de ver que 3 para 2, eu vou dar um bombom, por exemplo, para essa,
um bombom para essa, e esse aqui eu vou dividir no meio, né? E vou dar um para cada uma aqui, ó. Então, na verdade, cada uma vai ficar com um e mais uma parte do último bombom, uma parte e meia. Como é que eu posso fazer isso na conta? 3 dividido por 2. Ó, 3 dividido por 2 dá, né? Dá uma vez, pelo menos. 1 vezes 2 dá 2. Sobra 1. Ó. Agora, 1 por 2 não dá. Vou baixar um zero que vem lá do além, ó, porque daí eu vou ter que colocar vírgula, tá? 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Olha só. Então, aqui, gente, vocês viram que deu 1,5, ou seja, 1,5, né? Um bombom e meio. Pode falar, Rosa. Está com a mão levantada. Não é nada? Eu vou baixar a tua mão. Muito bem. Então, aqui, olha só a diferença, como é diferente. 0,666666, que dá 2 sobre 3, é diferente de 3 sobre 2, que dá 1,5. É bem diferente. Então, é importante a gente saber essas situações, porque muitas vezes se acha que, tanto faz inverter, ou não sabe o que está acontecendo, fração é algo bem que cai bastante, de repente, hoje mesmo a gente vai. Vamos sim, porque nós vamos trabalhar com potência. Deixa eu voltar aqui. Então, como eu estava falando, qualquer número eu posso transformar em fração. 2 dividido por 1 é 2. Então, eu posso fazer isso. 3 dividido por 1 é 3. Eu posso transformar um número numa fração, dividindo por 1. Aqui o que acontece, esse menos aqui, ó, significa esse menos que eu tenho que inverter esse 2. Ou seja, eu posso escrever ele 2 sobre 1. No momento que eu quiser, e eu quero retirar esse menos daqui, eu tenho isso aqui, ó, 1/2. Era 2 sobre 1 com meio, a potência 1, tá? E com a gente do ontem, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, a resposta disso aqui, se perguntasse quanto vale isso aqui, a resposta é 1/2. Tá? Vamos fazer mais exercícios sobre isso. Deixa eu colocar mais um aqui e mais um aqui. Vamos fazer aqui 3 meios na menos 2, 4 quintos na menos 2 também, 1/2 na menos 2, mais 3. Eu não deixo mais de frações, né? Vamos colocar aqui 2 terços na menos 3 e 3 meios na menos 4. Vou deixar só isso. Eu vou fazer a mesma coisa com valores positivos, tá? Então, 3 meios, por exemplo, esse primeiro aqui, eu tenho 3 meios na menos 2, na potência menos 2, potência negativa, tá? Então, eu vou fazer primeiro 3 meios ao quadrado. Bom, quando eu falo 2, no expoente 2, eu posso falar 3 meios elevado ao quadrado, 3 meios elevado na segunda potência, 3 meios elevado em 2, tanto faz. Todos esses modos de falar estão certos. Mas eu tenho que saber que se eu quero elevar ao quadrado, é elevar na potência 2. Se eu quero elevar ao cubo, é elevar na potência 3. E assim sucessivamente, tá? Depois de 3, que é o cubo, aí a gente diz na quarta, na quinta, na sexta, tá? Fica o número ordinal. Então, aqui, 3 meios ao quadrado, tá? Sem o sinal. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Inclusive, estava numa das... eu podia puxar a aula de ontem, mas eu não vou puxar, de repente eu vou me confundir aqui. Então, como é que eu faço quando eu tenho uma fração e quero elevar ao quadrado, tá? Então, eu faço 3 ao quadrado, olha aqui, ó. Vou fazer aqui. Quando não tem nada, esse 3 que não tem nada, esse 3 meios, né? Elevado ao quadrado. Esse 3 não está elevado a nada. Então, a gente considera sempre que a potência é 1. O 2 não está elevado a nada, então é 1.
tá? Não é 0, é 1. Então, ontem, quase mais para o final da aula, eu disse assim, olha, potência de potência a gente multiplica, tá? Por exemplo, 3 ao quadrado elevado na quarta potência. Então, a gente conserva a base, 2 vezes 4, 8. É a mesma coisa que 3 elevado na oitava potência, tá? Ou 3 no expoente 8. Então, a gente multiplica aqui, ó. Nós vamos fazer essa multiplicação. Não é elevar o 2 na quarta, é multiplicado quando tem esse parênteses aqui, tá? Quando não tem os parênteses é outra coisa, mas por enquanto vamos trabalhar só com parênteses. Então, aqui, ó, quando é a mesma coisa, a gente vai fazer aqui, ó, é essa parte aqui, deixa eu dar uma apagadinha. Aqui, ó. Eu vou fazer assim, ó, 3 elevado, vou fazer mais média aqui. Eu vou fazer 3. Vamos ver se fica melhor. 3 elevado ao quadrado. Eu posso separar essa divisão, tá? E 2 elevado ao quadrado, ó. Mas eu tenho 3 na 1 aqui e tenho 2 na 1, tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer aqui, ó. 3. Daí eu vou fazer 1 vezes 2 dá 2. E 1 vezes 2 dá 2 também. Então, fica 2 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 3 ao quadrado, 9, porque é 3 vezes 3. E 2 ao quadrado é 4. Então, a resposta disso aqui, ó, é essa, tá? Aí, claro, não dá para fazer direto, claro que dá. 3 elevado ao quadrado sobre 2 elevado ao quadrado. Pronto, tá? E 3 ao quadrado é 9 e 2 ao quadrado é 4. Muito bem. Agora aqui, quando eu tenho o sinal negativo, o que acontece? Bom, quando tem um sinal negativo, eu vou querer tirar esse negativo, quase sempre. Existem alguns casos que eu tenho que colocar o negativo, mas nós vamos sempre pelo mais básico. Então, aqui, ó, se eu quero retirar o negativo, o que eu vou fazer? Eu vou inverter essa fração. É 3 meios, vai ficar 2 terços. Então, fica o 2. O de baixo vem para cima, o de cima vem para baixo. 2 terços. Agora que eu já inverti, o que acontece? O sinal cai fora. Fica só o 2. E agora eu resolvo normalmente. Então, aqui vai ficar 2 ao quadrado sobre 3 ao quadrado. E aqui eu vou ter 4 sobre 9. Ó, 4 sobre 9 é diferente de 9 sobre 4, tá? Então, nesse caso com expoente negativo, o que acontece? A gente vai fazer a inversão da fração. Se o número não é uma fração, aquele que está dentro dos parênteses ali, a gente transforma numa fração, né? Se é um número inteiro, por exemplo, número 10, e está no menos, né? Elevado na menos 2. Eu vou colocar 10 sobre 1, tá? Vamos ver mais alguma coisa aqui. Olhem só, esse aqui, vou inverter, porque está o negativo, né? É 4 quintos, então vai ficar 5 quartos. Muito bem. E 5 quartos ao quadrado, né? Não tem como aqui. Ah, eu deixo. No momento que eu fiz a inversão, eu faço o quê? A potência ela já fica positiva. E daí eu vou elevar 5 ao quadrado, 25, porque é 5 vezes 5. 4 ao quadrado, 16. Aqui, nesses casos, vocês podem ver que não dá para a gente fazer uma simplificação, tá? Mas depois, se tiver algum caso, a gente já começa a ver essa simplificação. Olha aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, é 1 meio, tá? Ao quadrado, olha só, ele é na menos 2. Se tem esse menos, é porque eu quero inverter, certo? Então, 1 meio, o inverso de 1 meio é 2 sobre 1. Ou 2, eu vou colocar 2 sobre 1 aqui, porque a gente está começando. E fica já positivo no momento que eu fizer a inversão. 2 sobre 1 e 2 é a mesma coisa, então eu vou considerar 2. 2 ao quadrado, 4. Essa é a resposta, por exemplo, desse problema aqui, desse exercício. 1 meio elevado a menos 2 é 4. 90%, não, 95% das pessoas não sabem isso, tá?
Se cai numa prova, uma coisa assim, eles não precisam mais dificultar hoje em dia nos concursos. Vocês podem ver que as matérias são fáceis, estão ficando cada vez mais fáceis. Por quê? Porque o pessoal não está estudando. Eles não estão estudando. Vão para a prova na cara e na coragem, com a caneta na mão, esperando que desça um santo protetor na hora e faça acertar as respostas. Não é assim que funciona, gente. A gente tem que estudar o básico. Sabendo o básico, a gente consegue ter alguma visão de questões um pouco mais difíceis. É claro que tem bancas um pouco mais difíceis. Tem, sim, e a gente tem como acompanhar as questões da banca. Por exemplo, Fundatec, ali é de Passo Fundo, é uma banca de nível médio, mas para prefeituras, até tem isso. A banca que faz a prova, a Fundatec, por exemplo, se ela vai fazer para nível estadual, é um pouco mais, exige um pouco mais. Se é para nível municipal, exige um pouco menos, tá? Essa banca que eu estou tentando conseguir, mas não consegui nenhuma prova, essa Public Job, que é a banca escolhida pela Lagoa Vermelha, eu não consegui prova alguma. Eles não liberaram nenhuma prova. É uma banca pequena, creio que vai cair alguma coisa muito básica, mas quem pode garantir? Eu estou aí fazendo uns contatos por fora para tentar conseguir uma prova, mas está difícil. Se eu conseguir uma prova só dessa banca, eu já sei exatamente qual é o perfil, mas cadê a prova? Não consigo. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ver alguém que tenha feito essa prova e pegar essa pessoa na fase de recurso, porque no recurso eu consigo ter acesso à prova. Mas olha só, além de eu não conhecer as pessoas, eles têm uns 10, 15 concursos por aí entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tem bastante concurso já feito por essa banca, mas eu não conheço as pessoas, né? A gente vai ter que conhecer, a gente vai meio que tateando no escuro. Espero, em pouco tempo, eu conseguir uma prova dessas para a gente conseguir trabalhar. Bom, então aqui 4. Olha só essa outra questão aqui. Esse menos aqui, ó, do 3, tá? 2/3 elevado na menos 3, ou elevado ao cubo, tá? Negativo. Então, aqui o que eu faço? Eu inverto 3 meios elevado na terceira. Então, eu vou ter 3 na terceira. Opa, deixa assim. 3 na terceira e 2 na terceira, tá? Então, vai ficar, esse parênteses nem precisar. 3 na terceira é 3 vezes 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 2 ao cubo é 8. 2 vezes 2 vezes 2. Pronto. Inverti, elevei e pronto. Aqui. Então, aqui eu vou fazer inversão, porque é negativo. 2/3 na quarta potência. Aqui, 2 elevado na quarta sobre 3 elevado na quarta. Então, vai ficar 2 na quarta. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. 3 na quarta. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Então, vocês podem ver que não tem nada a ver aquele menos lá com o sinal negativo da fração ou do número. Esse menos aí é só para dizer que a fração tem que ser desvirada. Não tem nada que colocar o menos aqui, tá? Ou alguma coisa do tipo. Deixa eu fazer mais umas observações aqui. Por exemplo... Fale, Josi. Por exemplo, assim, e se numa fração tiver, por exemplo, 2 elevado na 2 dentro do parênteses, tá? Com o 3 embaixo, dentro do parênteses, e por fora menos 2. Pode existir alguma fração desse tipo? Claro, ou não? Pode sim. E aí, como que faz para resolver nesse sentido, assim? Olha só. Olha só como a base é importante. Tu já sabe quanto é que é. Olha aqui, nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte: tem várias maneiras. Já que tem um menos 2 aqui dentro do parênteses, esse menos 2 está englobando tudo, tá? Porque uma coisa é tu fazer isso aqui, ó. 2 ao quadrado menos 2 sobre 3. Isso aqui é uma coisa.
E esse de cima é outra coisa. Então, os sinais, esse 3 aqui está fora do parênteses, então, dos parênteses, então é diferente. Mas vamos deixar tudo dentro dos parênteses. Então, aqui, eu vou ter... já que tem esse menos 2 aqui, está comandando tudo que está dentro dos parênteses, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou inverter tudo que está aqui dentro, ó. 3 sobre 2 ao quadrado, certo? Só fiz a inversão, tá? O 3 estava embaixo, eu coloquei para cima. O 2 ao quadrado que estava em cima, eu coloquei para baixo. Certo até aí? E daí? Eu só vou resolver, ó. 3 ao quadrado. E aqui, o que vai acontecer? Eu já tenho um 2 ali, né? E vou ter que elevar ao quadrado também. Então, aqui eu vou fazer uma multiplicação, porque eu tenho o quê? Eu tenho potência de potência, tá? Então, aqui o que vai acontecer? 3 ao quadrado, 9. Aqui eu vou ter 2 elevado na quarta potência, porque 2 vezes 2, 4. Aqui eu já poderia ter multiplicado aqui embaixo, ó, 2 vezes 2, 4. E daí vai ficar 9. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. Pronto, é isso aqui. Certo? Se eu tivesse... Não, vai ficar um número muito grande. Não precisa ser tanto. Olha só, isso aqui, por exemplo, tá? Nesse caso aqui, esse menos aqui, ó, eu posso fazer de duas maneiras. Fazer da primeira e da segunda, daí vocês escolhem qual é a melhor. Isso aqui também poderia ter feito. Então, primeiro eu posso aplicar a propriedade da potência, que diz que potência de potência eu tenho que multiplicar um pelo outro. Então, eu posso fazer 2 elevado na 3 vezes... menos 3 vezes menos 2 dá mais 6. Menos com menos dá mais na multiplicação. A gente não entrou nos números inteiros ainda, tá? Mas quando a gente multiplica ou divide, a gente faz o tal de jogo de sinais. Mas isso aqui só vale para multiplicação e para divisão, não vale para soma e subtração. Muita gente faz confusão, tá? As regras são claras, porém, poucos absorvem as regras, daí dá confusão. Então, o jogo de sinais diz o seguinte, que sinais iguais, aqui eu vou colocar o vezes, mas esse pontinho é o vezes, tá? Mas vale para divisão também. Mais com mais dá mais. Sinais iguais dá mais. E sinais diferentes dá menos. Ó. Mais com mais dá mais. Menos com menos dá mais. Mais com menos dá menos. E menos com mais, sinais diferentes dá menos. Isso só na multiplicação e na divisão. Tá? Então, menos vezes menos dá mais. Tá aqui, ó. Menos vezes menos dá mais. Tá? Então, eu posso fazer assim, e daí dá 2 na sexta, deu positivo ali, tá? Eu não tive que inverter, não tive que fazer nada. Essa aqui é uma das maneiras que está certo, tanto é que eu vou fazer por outra maneira e vai dar o mesmo resultado. Então, 2 elevado na sexta potência, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 6 vezes, tá? 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Então, a resposta disso aqui é 64. Agora, eu vou por outra maneira, tá? No momento, aqui, ó, eu começo com o que está dentro dos parênteses, a gente viu ontem, né? Então, uma outra maneira de fazer, primeiro, é a gente inverter esse... Primeiro, eu vou trabalhar com 2 na menos 3, ó. Então, vai ficar 2... Opa! No momento que eu tenho 2 na menos 3, eu vou ter que fazer a inversão dessa fração. Esse 2 fica invertido, e daí fica 1/2 elevado na terceira, né? No momento que eu tirar esse menos do 3 aqui, eu tenho que inverter esse 2. Invertir, era 2 sobre 1, ficou 1/2. Muito bem. E lá fora continua o quê? Continua o menos 2. Tá? Bom, o que eu posso fazer aqui? Eu vou fazer o que está dentro desses parênteses aqui. 1/2 elevado na terceira dá 1 sobre
2, 1 na terceira, sobre 2 na terceira. Aqui, ó. O que eu fiz? Esse 3 foi multiplicando o expoentinho 1 que tinha no 1, e esse 3 foi multiplicando o expoentinho 2 que tinha no 1. Na verdade, eu só coloquei o 3 ali. Quando não tem nada, a gente coloca ele ali, tá? Então, vai ficar 1 ao cubo é 1, né? 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Agora, 2 ao cubo é 8. Então, ali eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Bem. Dá menos 2, né? Olha só, bem mais trabalhoso, né? Mas eu vou chegar no mesmo resultado. Agora, aqui, ó, como eu tenho menos, eu tenho que inverter essa fração. É 1/8, vai ficar 8 sobre 1, ou 8. E vai ficar ao quadrado. Quanto que é 8 ao quadrado? 64. Tá? Então, eu tenho essa maneira de baixo, está certíssima, um pouco mais trabalhosa, e a de cima, que é só multiplicar, que é mais fácil. Na hora da prova, pode escolher qualquer uma, não tem problema nenhum. Essa aqui é mais lógica, de baixo, né? A gente vai fazendo devagarinho. Mas essa aqui é mais rápida, e o resultado dá o mesmo, tá? Bom, expoentes negativos. Ok. O que mais que eu quero trazer para vocês, assim, de básico, de base? Vamos trabalhar um pouquinho de raiz, radiciação. Pode aparecer no meio de uma equação, pode aparecer no meio de uma expressão, pode aparecer no meio de uma conta lá, que eu tenho que extrair uma raiz quadrada, tá? Para isso, é importante saber o quadrado perfeito. Por exemplo, os números que, multiplicados por eles mesmos, os números que são multiplicados por eles mesmos, iguais. 1 vezes 1, o 2 vezes 2, isso que eu tenho que saber de cor. 3 vezes 3, toda tabuada, na verdade. 4 vezes 4, né? O 5 vezes 5, por que é importante isso? Para extrair a raiz. 6 vezes 6, 7 vezes 7, 8 vezes 8, 9 vezes 9, 10 vezes 10. Também é importante a gente saber um pouquinho mais. 11 vezes 11 e 12 vezes 12. Vamos dizer que seja até aqui, tá? Claro que 13 vezes 13, quem quiser ir até o 20, seria mais interessante ainda, né? Então, aqui, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121 e 144. Depois tem 169, que é o 13, tá? Importante saber também que 20 vezes 20 é 400, né? A gente multiplica os dois aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Daí, põe os dois zeros do lado. 30 vezes 30. Vai lá que cai uma raiz de 30, raiz da 900. 40 vezes 40. A gente vai e coloca o 16. É o 4 vezes 4, 2 zeros do lado, né? E assim vai, tá? Por que é importante a radiciação? Porque, por exemplo, se eu tenho uma raiz quadrada de 100. O que significa a raiz quadrada? Na verdade, ela é o contrário da potência. O 100, eu tenho que ver qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, dá 100. Tá? E esse número é o 10. Né? Então, por aqui, ó, eu já sei qual é a raiz. Por exemplo, raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Raiz de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. A raiz quadrada, dentro do nosso estudo, não pode ser negativa, mas a gente sabe que existem as raízes com números negativos, que são números complexos, mas não cai no concurso, então não vamos nem falar sobre isso. Então, aqui, raiz quadrada é de dois números bem iguaizinhos, que multiplicados dão aquele número de dentro da raiz. Mas, por exemplo, raiz de 2. Existem dois números iguaizinhos que multiplicados por 2? Bom, claro que existe. Se eu fizer na minha calculadora 2 raiz de 2.
raiz de 2, ela dá uma dízima não periódica, quer dizer, vem os numerozinhos aqui do lado que não se repetem, tá? Então, é uma dízima, em vez de ser periódica, que a gente viu que é o número que se repete, aqui é uma dízima não periódica. São 2 números, a gente chama de números irracionais, é uma raiz feia que a gente chama, tá? Essa raiz é uma raiz feia, por quê? Porque não tem número exato que dá, ele por ele mesmo vai dar 2, tá? Então, aqui eu tenho os quadrados perfeitos, são esses aqui, ó. Porque se eu extrair a raiz de 1, é 1. Raiz de 4, 2. Raiz de 9, é 3. Eu tenho 3 vezes 3 é 9. Então, essas raízes aqui, eu tenho que saber, né, de antemão, fazer uma tabelinha. E bem rápido a gente decora isso aqui. Né? Raiz de 64, que vai economizar muito tempo de vocês, né? 8, raiz de 81 é 9, raiz de 100 é 10, raiz de 121 é 11 e raiz de 144 é 12. Então, essas raízes, elas podem cair no meio lá de uma equação, tá? Ou de uma expressão numérica. Deixa eu ver o que é importante de raiz. Eu preciso de mais aprofundamento, mas, enfim, só para vocês lembrarem o que é a raiz. Deixa eu ver aqui. Passar mais uma aqui. Deixa eu ver se eu acho na internet uma. Não vou fazer expressão. Vou fazer. Vou trabalhar com tipos de números, eu acho. Vou trabalhar com conjuntos numéricos. Bom, até agora a gente tem somado, multiplicado, né? E são números, né? A gente trabalha com números, conjuntos numéricos. Conjuntos numéricos, geralmente, é a primeira parte da matemática. Se vocês vão olhar nos editais, nos concursos, uma das primeiras matérias que aparece para estudar conjuntos numéricos. Daí diz, é só conjuntinho e tal, é fácil falar. Não é bem assim. Tem muita coisa para trabalhar em cima de conjuntos numéricos, tá? Então, primeiro, vamos trabalhar os conjuntos separadamente. Que tipos de números que eu tenho? Bom, o primeiro conjunto que a gente vai estudar é o conjunto dos números naturais. Naturais. Ó, a gente representa por N e a gente coloca um tracinho do lado, para representar que é um conjunto, tá? Quem não quiser colocar esse tracinho, não precisa. Mas, geralmente, nos livros, se vocês forem num livro russo, num livro japonês, num livro francês, num livro americano, N na matemática vai representar o quê? O conjunto dos números naturais. Por quê? A matemática é uma linguagem universal. Não existe a matemática da França, a matemática da Itália, a matemática da Iugoslávia. Existe a matemática só. Tá? E a matemática, ela é suporte para outras ciências, como a física, química, a biologia e outras quaisquer aí. É a mesma matemática. Quando a gente começa a dar aula de física, por exemplo, os alunos acham que a matemática da física é diferente da matemática, porque a gente começa a resolver equações, né? A resolver, fazer fórmulas e tal, e nós usamos naturalmente as mesmas equações matemáticas. Então, eles dizem assim, não, mas para aí, somar na física é a mesma coisa que somar na matemática? Sim, é a mesma coisa. Então, a matemática é suporte, né, de várias ciências. Bom, o conjunto dos números naturais, então. Deixa eu arrumar esse N, que ele está feioso. Conjunto dos números naturais. Quem são os naturais? Os naturais, eu vou colocar entre chaves, tá? O conjunto a gente representa sempre entre chaves. Foi o primeiro conjunto que apareceu para os humanos, tá? Lá na Idade da Pedra, na idade lá que eles começaram a fazer criação de gado e plantar e colher, e tiveram que contar, né? Começaram a contar, então o primeiro conjunto que surgiu foi o conjunto dos números naturais. Então, o zero surgiu bem depois. Para ter uma ideia do zero, ele é algo assim, como que eu represento o zero, né? Tipo, é uma coisa muito estranha o zero, que é o nada, né?
Mas, enfim, ele faz parte, e o nosso sistema de numeração ele é posicional, e ele depende do zero, porque se não existisse o zero, olha só, se eu escrever 110, se eu escrever 011, é bem diferente, né? Se eu escrever 101, é diferente, apesar de eu utilizar os mesmos símbolos. O zero que está fazendo a diferença aí, tá? Ele está entre eles. Então, ele é posicional. Dependendo da posição do zero, por exemplo, ou do número que eu estou considerando, ele vai fazer a diferença na representação e na quantidade. Então, com 9 símbolos, com 10 símbolos, no caso, que é de 0 a 9, eu consigo representar todos os números, né? Então, é uma sacada genial, e veio lá dos árabes, né? Essa ideia do posicional. Parece que para a Lagoa Vermelha cai números romanos, tá? É o que está. Então, assim, a gente vai ter que voltar às origens lá do tempo das cavernas também para poder estudar os números romanos. Então, vamos lá. Então, aqui 0, 1, 2, 3, é só número simplinho, tá? 0, 2, 3, 4, e aqui eu vou colocar 3 pontinhos, porque ele vai até infinito, tá? Então, o conjunto dos números naturais sentiu necessidade de contar o gado, contar quantos sacos de arroz eu emprestei para o meu vizinho e tal, porque eu quero de volta. Então, faziam marcações em ossos. Então, é o primeiro conjunto, são os primeiros números que apareceram. Claro que não apareceram dessa forma, né, nessa representação, mas foi se aperfeiçoando e se chegou a essa representação aqui. Inclusive, a raiz está... engraçado, né, que a raiz ela vem do R, assim, não é? Parece um R. Bom, enfim, então o conjunto dos números naturais são esses aqui. Ai, claro que fácil, sim, é muito fácil, por enquanto. Se eu colocar um asterisco, ó, isso aqui é o asterisco, não é asterístico nem nada, é asterisco num conjunto, isso vale para todos os conjuntos. Se eu colocar um asterisco, significa que o zero não participa do conjunto, ou seja, eu vou colocar 1, 2, 3, 4. Aqui eu só não representei mais porque eu me amo, tá? Porque, na verdade, tinha que fazer até sempre, tá? 3 pontinhos só, coloquei mais. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O zero não participa. Esse conjunto dos números numéricos eu posso representar assim, por quê? Não tem fração, tá? Não tem, essa vírgula aqui é só para separar os números, não é vírgula de número, tá? É só para separar. Negativo, não tem vírgula nos números, então, quanto mais simples que pode aparecer. Então, eu vou chamar ele de conjunto dos números naturais e pronto. Bom, dentro do conjunto dos números naturais, eu ainda posso ter o quê? Eu posso ter os conjuntos dos números pares, né? O conjunto dos números ímpares, para o paroxítona, né? Então, todas são acentuadas. Então, ímpares tem acento. Ímpares. Quem mais? Eu tenho os números primos, todos isso aqui são naturais, tá? Primos. Que mais? Eu posso ter números múltiplos de alguma coisa, de algum número, tá? Múltiplos, para o paroxítona também tem acento. Então, aqui, os números pares, eu posso escrever como? Bom, os pares eu só preciso saber o seguinte, por maior que seja o número, se ele acabar por 0, 2, 4, 6 ou 8, ele vai ser par. Pode ser qualquer número, tá? Número, sei lá, 0, vou inventar aqui os números, 7, 8, 5, 0, 2, por exemplo. Esse aqui é um número par. Por quê? Acabou em 2. Se acabar com 0, 2, 4, 6 ou 8, é par. E eu posso dividir por 2. Par tem metade, tá? Tem metade. Se eu dividir isso aqui por 2, dá o resto 0. Ou seja, dá para dividir por 2 bem certinho, uma parte bem certinha para um lado e para o outro. Tá? Então, par é um número que acaba em 0, 2. Por maior que ele seja, ele vai ser... A gente olha só o último número aqui. E os ímpares é a mesma coisa, mas só tem que terminar em 1, 3, 5, 7 e 9.
Por maior que seja o número, se ele acabar com um desses números aí, ele é ímpar, tá? Ímpar, então, são esses números. Bom, agora nós vamos para o campeão mundial dos concursos, porque eles amam, né? Os números primos. Amam de paixão. Até porque para fazer decomposição, e quase sempre cai uma decomposição, a gente precisa decompor em primos, em números primos. Então, os números primos são aqueles que... Ui, ó, me confundi aqui. Ai, desculpa aqui, tá, pessoal? Vou botar aqui, primos. Me encontrei. Primos. Os primos são aqueles que dá para dividir só por dois números, unicamente por dois números. Ele mesmo. Vou escrever. Os primos são divisíveis por apenas dois números. Vou apagar isso aqui. Vou parar um pouquinho nos primos, porque é muito importante, tá? Os números primos são divisíveis por apenas... O que é ser divisível? Divisível é dividir e dar resto zero. Por exemplo, o número 20, ele é divisível por 2, porque se eu dividir 20 por 2, vai dar 2. Vai dar 1. 2 por 2 dá 1, 1 vezes 2 dá 2, baixei o zero. No momento que baixa, obrigatoriamente tem que dividir. 0 dividido por 2 dá 0. 0 por 2 dá 0. Pronto, acabou. Ó, resto 0. 28 dá para dividir por 2. Tá? É divisível por 2. Dá resto 0. Então, dá 1, dá 2, dá 0. Baixo 8. Baixou, tem que dividir. 8 por 2 dá 4. 4 vezes 2, 8. Tá? O número 111, eu sei que dá para dividir por 3. Ele é divisível por 3. Porque, olha aqui, ó, 111, 11 por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9, né? 9, 10, 11. 2 aqui. Baixo 1. 21 por 3 dá 7. 7 vezes 3, 21, e dá resto 0. Então, a gente diz que é divisível quando o resto é 0. Clarissa, como é que tu sabe que 111 dá para dividir por 3? É bem fácil, ó. 111, para a gente saber se um número é divisível por 3, a gente soma os algarismos, tá? 1 mais 1 mais 1 dá 3. 3 está na tabuada do 3, né? Isso só vale por 3. Está na tabuada? Tá. 3 vezes 1 é 3. Então, dá para dividir por 3. Olha só, o número 57. Dá para dividir por 3? Claro que dá, porque 5 mais 7 dá 12. E 12 está na tabuada do 3. Então, é divisível por 3. Então, a divisibilidade por 3, essa é uma aula à parte. Por 2, tem que ser par. Por 3, soma os algarismos, tem que dar algum número da tabuada do 3, tá? Por 4, tem que acabar em 0, 0, ou os dois números são divisíveis por 4. Mas isso é outra coisa. Então, a única coisa que vocês têm que saber é o seguinte: para ser divisível, tem que dar resto 0 quando eu dividir. Então, os números primos, quais são? Eu vou começar a escrever os primos aqui. Olha só, o 1, ele não é primo. Por quê? Porque o 1 só tem um divisor. Eu vou substituir aqui o apenas por no máximo. Não. Por apenas. São divisíveis por apenas dois números. Pelo menos dois números. Não. Está errado esse apenas. Por tirar o apenas e deixar por dois números. Quem são os dois números? Tira esse apenas. Dois números, quem são? 1 e ele mesmo. Tá? Eu vou passar para outra aqui para explicar melhor. Então, os primos são aqueles que têm dois divisores, 1 e ele mesmo. Só. Não pode ser mais que isso. Então, por exemplo, o número 1, ele não é primo. Por quê? Porque o 1 só tem um divisor, que é o 1 mesmo. Daí não é primo. Não é considerado primo. Agora, o 2, olha só o 2, só dá para dividir por 1
e por 2, por ele mesmo. Então, ele é primo. E o 2 é o único primo que é par. Todos os outros números são ímpares. Nenhum deles é par, tá? Então, o 2 é o único primo que é par. Isso é importante. Depois nós vamos seguir. 1, 2, agora o 3. O 3, então esse aqui é, ok. Esse não. O 3, ele também é primo. Por quê? O 3 dá para dividir por 1, só por 1 e por ele mesmo. Para dar resto zero. Claro que o 3 dá para dividir por 2, tá? Tranquilo. Só que não dá resto zero, né? Então, esse aqui, ok. Vou até botar por verde, porque o verde que aparece as coisinhas, né? Assim, né? Porque o azul. O verde, assim. Agora, vamos para o 4. Bom, o número 4, ele não é primo. Por quê? Ó, dá para dividir o 4 por 1, que dá resto zero. Dá para dividir o 4 por 2, porque ele é par, né? Dá para dividir por 2. E dá para dividir por ele mesmo. Sempre o número pode ser divisível por ele mesmo, né? Então, aqui, ó, eu tenho mais de 2 divisores, tá? Não tenho somente 2... não tenho 2 divisores. Então, aqui ele é um número chamado de composto, porque tem mais de um divisor. Tem números primos e números compostos. Os primos são aqueles que têm apenas 2 divisores, e esse aqui não é primo, nem é composto, não é nada esse 1 aí. Agora o 5, ó, estou seguindo em ordem, tá? O 5, ele é primo também, porque ele só pode ser divisível por 1 ou por ele mesmo. É primo. Ok, ele é primo. 2, 3, 5... Depois, o 6. O 6 não é primo, por quê? Dá para dividir o 6 por 1, por 2. Eu posso dividir o 6 por 3, posso dividir por ele mesmo. Então, ele é um número composto. Tá? Então, esse número aqui, ó, não é primo. Tá? Eu estava contornando, né? O 7 é primo, porque eu só posso dividir por 1 e por ele mesmo, para dar resto zero. O 8 não é primo. Ó, a partir do 2, nenhum par mais vai ser primo. Tá? Então o ímpar é primo? Não. Tem nada a ver. Até aqui, até que foi, né? 3, 5 é primo. O 7 é primo também. Vou botar em amarelo aqui. Senão a gente não vai saber quais são os primos. O 8, ele é com número composto, porque dá para dividir por 1, por 2, por 4, por 8. Né? É composto. Então, não é primo. Olha só, o número 9 é um número ímpar, né? O número 9 é ímpar. E ele não é primo. Por quê? O número 9 eu posso dividir por 1, eu posso dividir por 3 e posso dividir por 9. Então, ele não é primo também. O 10 já é par, então não é primo. Então, os primos são aqueles que só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. Então, por 1 e por eles mesmos. Então, o que é importante saber dos primos? Pelo menos até o número, vamos dizer, saber esses primos até o 20, mais ou menos, ou 19. Então, os primos são 2, 3, 5, 7, 9 não é. 10 não é. O 11 é primo, o 13 é primo, o 14 é par, não é. O 15 dá para dividir por 5, por 3, não é. O 16 é par, não é. O 17, o 19. Depois eu tenho 20 que não é, 21 também não é, porque dá para dividir por 3. 22 é par, 23. 24 não é, 25 não é, 26 não é, 27 muito menos, 29. Vamos um pouquinho mais, até o 29. Então, essa é a listagem dos primeiros números primos. Sabe que numa questão de vestibular, para mim, caiu o seguinte. Olha a questão. Multiplicando todos os números primos qual é o algarismo que representa
as unidades. Tá? Daí ali eu dizia letra A, 0, letra B, 2, C, 3, D, não me lembro, tá? Mas 5, E, 9, tá? Que seja isso. Bom, o que eu fiz daí? Ó, quero multiplicar todos os números primos, mas é um conjunto infinito números primos. Inclusive, eles utilizam esses números. Ninguém sabe a sequência de números primos, porque se eu voltar aqui, ó, anterior, olha só. Não tem uma sequência correta, olha só. De 2 para 3, falhou 1 aqui, tá? Eu somo 1. De 3 para 5, eu somo 2. Aqui somei 2, de 5 para 7. Agora dou um pulo para o 11, ó, 7, 8, 9, 10, 11, 4. Depois é 2 de diferença aqui. 13, 14, 15, 16, 17, olha só, 4. Depois aqui, 2. Depois, 19, 20, 21, 22, 23, dá 4, tá? Mas depois a gente vai ver que ele não tem, ele é uma loucuragem, depois começa a alternar muito mais. Aqui até tem uma sequência 4, 2, 4, 2, mas não existe uma fórmula para calcular números primos. E quem descobrir a sequência, como é que se forma a sequência, vai ganhar o prêmio Nobel, porque não tem como, até hoje, não souberam decifrar essa sequência. Inclusive, todas as senhas de banco, senhas de... essas coisas aí de eletrônicos e coisas, são baseados em números primos. Inclusive, CPFs, números de documento. Por quê? Porque eles conseguem fazer algo assim, diferenciado com os números primos. Algo que é difícil de decifrar, por exemplo, uma senha, tá? Utilizando números primos. Senhas de proteção, claro, informatizada e tal, coisas que eu nem entendo muito bem. Então, aqui, voltando ao problema, multiplicando todos os números primos, qual é o algarismo que representa as unidades? Olha só o que eu fiz. O que a gente faz quando se eu sei os números primos até, se eu sei que 2, 3, 5, 7, se eu soubesse só esses 4 primeiros, eu já decifrava esse problema. Porque, olha só, eu sei que o 2 é primo, o 3 é primo, o 5 é primo e o 7 é primo, tá? Depois eu vejo os outros que tem aqui. Multiplicando todos os números primos. Quando aparecem problemas assim, daí eu digo assim, mas peraí, eu não vou chutar. Eu sei que os números primos, o início, pelo menos, eu sei. Eu vou tentar multiplicar para ver o que acontece. 2 vezes 3, né? Então, aqui deu 6. 6 vezes 5, 30. Então, na verdade, ele está perguntando qual é o último algarismo que vai dar aqui, ó. Vai dar um númerozão, sei lá que número vai dar, né? Vai dar um númerozão aqui. Eu quero saber o número, só o último número das unidades, só o último algarismo. Porque um número, por exemplo, o número 152 é um número. E cada um deles são algarismos, tá? Então, eu quero saber qual é o algarismo que representa as unidades. Então, eu quero só saber o último. Com que número vai acabar tudo isso? Então, ó, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7, 3 vezes 7, 21, dá 210. Depois, 210 vezes 7, o próximo é o 11, né? 11. Então, 210 vezes 11, 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Aqui eu reservo. 1 vezes 1. Opa. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 0, 1, 3 e 2. Bom, vocês estão vendo que sempre está acabando, depois que eu fiz essa multiplicação 2 vezes 3, 6, tá? Tudo bem. Depois que eu multipliquei por 5, deu o último número 0. Depois eu multipliquei por 7 e deu o último algarismo 0. Se eu multiplicar por 11, deu 23, 10, então acabou em 0. Então, o último algarismo, se eu multiplicar qualquer coisa, o último algarismo vai ser sempre 0, e essa era a resposta do problema. Entenderam? Então, assim, ele não quer saber que número dá. Claro, vai dar um número, imagina multiplicar todos os números primos, é um conjunto infinito, não tem como. Mas eu sei que o último número, o último algarismo,
das unidades ali sempre vai acabar em zero, tá? Por quê? Porque eu tenho esses 2 e esse 5 multiplicado, 2 vezes 5 é 10, né? Daí, multiplicado por qualquer número, vai dar sempre um número acabado em zero, que termina em zero, tá? Então, os números primos fazem parte do conjunto dos números naturais, tá? Pares, ímpares. Múltiplos, os múltiplos são os da tabuada, tá? Então, por exemplo, múltiplos de 2. Conjunto dos múltiplos de 2. 0, 2. O 0 é múltiplo de qualquer número. 2, 4, 6 são os pares, né? E vai. Múltiplos de 3. É a tabuada do 3. 0 é de 3 em 3. 3, 6, 9, 12 e vai. Múltiplos de 5 em 5. E assim vai. Esses são o conjunto dos múltiplos e são números naturais. Vocês podem ver que aí só tem número natural. Bom, depois o que acontece? Eu tenho o conjunto dos números inteiros. Inteiros, os alunos geralmente falam que lá é os inteiros, né? Os inteiros, tá? Que representa por letra Z. Por que é Z? Gente, isso aí é internacional. Então, lá eles estipularam parece que a palavra é uma palavra em alemão, Zeit, alguma coisa que significa inteiro, tá? Mas a conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. Esse conjunto dos números inteiros, ele surgiu quando as pessoas começaram a dever umas para as outras, tá? Então, me empresta isso, eu não te devolvo, tá me devendo quanto? 10, então colocaram 10 negativo. Tá me devendo 20 negativo. Tá faltando alguma coisa. Vamos colocar um negativo. E, por incrível do que pareça, não se usava números negativos até 1700 e pouco, não se usava, faz pouco, bem dizer, pouco tempo em relação à idade da humanidade, né? O uso do número negativo se pensava que era algo meio que difícil de trabalhar, mas hoje a gente trabalha até com as crianças, é coisa bem normal. Então, o conjunto dos números inteiros, aqui estão os naturais, ó. É o conjunto dos números positivos, né? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, lá vai, o 5. Esse conjunto dos números inteiros, ele engloba o dos naturais. São todos os naturais e mais os números negativos. Então, eu represento assim, ó, de menos infinito até mais infinito, o 0 fica no meio. Então, são todos os positivos, 1, 2, 3, e vai para o infinito, tá? E os negativos, aqui, ó, -1, -2, -3. Então, assim, ó, quanto mais para a esquerda está o número, menor ele é. O -50, ele é menor, tá aqui, menor, ó, do que o -3, por exemplo. Tá? Quanto mais negativo, menor é o número. Claro, como é que a gente sabe qual é o maior e qual é o menor? Bom, daí tu faz assim, ó, tu coloca um tracinho embaixo, tá? Esse aqui é 7, né? É maior, tá? E esse aqui é o 4, é menor, tá? Então, assim, ó, aqui, ó, vou botar o tracinho, tá? Então, 50 é menor do que o 3, ou 3 é maior, -3 é maior que 4. Quanto mais para cá, ó, eu tenho, quanto mais para a esquerda, menor é o número. Quanto mais para a direita, quanto mais positivo, maior é o número. E sempre, se eu estiver trabalhando com fração, alguma coisa, sempre as negativas também estão para lá, são números que estão entre esses números inteiros. Então, aqui já surge o quê? A soma, a multiplicação, as operações com os números inteiros, né? Que são os negativos, -1, -2, -3, -4, tem menos infinito, tá? Todos eles. Então, aqui eu vou ter, por exemplo, operações, já vou acabar, tá? Operações, não quero cansar vocês. Operações dentro do conjunto Z, ou dentro de Z. Se eu for colocar aqui, ó, Z com asterisco, tá? Números inteiros com asterisco, é o mesmo conjunto, só que o 0 não participa. Então, seria -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Opa!
Menos 1, 2, 3, e lá vai. Pedrar, tá? Então, as operações, tá? Eu tenho a soma, eu tenho a subtração, eu tenho a multiplicação e eu tenho a divisão. Tudo que a gente abordou na primeira aula, que foi operações de soma, subtração, divisão e multiplicação, está valendo. Só que agora, dentro das operações, em Z, com os números negativos, eu tenho que considerar o sinal, tá? Sim, Dani. Então, aqui entra uma, tanto é que no ensino fundamental, eles já vão ver lá pela quinta ou sexta série, eu acho, sexto ano. Acho que quem tem filho aí no quinto, sexto ano, eu acho que sim, já começa o conjunto dos números inteiros. Nada. Então, aqui, ó. Então, aqui o que acontece, tá? Eu tenho, por exemplo, 2 mais 3. Ai, que idiotice. Sim, é muito idiota, mas é importante isso aqui, ó. 2 mais 3, tá? O que eu tenho? Eu tenho dois números positivos somados, porque, na verdade, não aparece aqui, mas é mais 2 e mais 3. Eu tenho 2, eu tenho 3, eu tenho 5, certo? Ó, 2 mais 3, 5. 2 mais 3, 5, ok. Agora, se eu tiver menos 2 mais 3, tá? É a mesma coisa que 3 menos 2. E 3 menos 2, eu sei desde a primeira série que é 1. Né? Eu tenho 3 e devo 2. Eu tenho 3 e tiro 2. Fica 1. Até aqui a gente sabe. Agora, se eu tiver menos 3, menos 2, vocês podem ver aqui que é uma operação que eu tô... isso aqui é a mesma coisa que menos 3 mais menos 2. Eu estou somando duas operações aqui, dois números, né? E, na verdade, eu estou fazendo essa operação que diz o seguinte: devo 3 para uma pessoa. E daí, depois, no outro dia, eu devi mais R$2. Devi mais R$2, né? Devo 3 e devo 2, tá? Na verdade, eu estou devendo 5. Tá? Isso que as pessoas não entendem é que na soma e na subtração é algo diferente da multiplicação e da divisão. Na multiplicação e divisão, eu faço jogo de sinais. Isso aqui é tão importante e é tão base que... Mas as pessoas se perdem, tá? Por exemplo, eu tenho... Depois, quando vem as expressões, né, mais complexas um pouco, que entra esses números, daí a gente vê que, né, quando está com números naturais, ali está ok, mas quando entra números... E quando entra a fração, então? Meu Deus! Então, aqui, menos 3, menos 2, é a mesma coisa que escrever isso aqui, ó. Mesma coisa, tá? Se eu fizer assim, ó, menos 3 mais 2, olhem só, aqui, ó, menos 3, devo 3 e eu paguei 2, eu tenho 2 aqui para pagar. Eu vou ficar devendo só 1 se eu pagar, né? Então, aqui eu não faço jogo de sinal, eu não faço mais vezes menos dá menos. Eu não posso fazer isso, porque, olha só, se eu fizer aqui aquele jogo, menos vezes menos com menos daria mais aqui. Não é assim. Quando é soma e subtração, eu faço tenho e devo, tá? Ou tenho e tiro, tá? Ou alguma coisa do tipo. E isso vale para qualquer número, por exemplo, assim, menos 3,25, eu quero diminuir 2,8. Tirar esse sinal aqui. 3,25, eu vou diminuir 3,25 e 2,8, vamos dizer assim. Bom, aqui eu devo e devo, tá? Então, o sinal vai ficar menos. Quando quiserem fazer
isso de devo e devo, que eu acho mais fácil, ou então, quando os sinais são iguais na soma, tu preserva o sinal e soma os valores. Na verdade, é que eu vou somar as dívidas, né? Menos 3,25 e, ó, vírgula embaixo de vírgula, tá? 2,8, negativo. Então, vou ter um valor negativo aqui. E vou somar os valores negativos. Então, aqui vai ficar 5, aqui vai ficar 10, aqui ficou a vírgula, aqui ficou 6, tá? Então, no final, 6,05, tá? E diminuí. Agora, eu somei as dívidas. Agora, se fosse menos 3,25 e mais 2,8, vamos dizer que fosse isso, tá? Bom, aqui o que vai acontecer? Vai ficar o sinal do maior, tá? Por exemplo, eu devo 3,25, mas eu tenho 2,8, então o sinal vai ter que ficar o que vai prevalecer, né? Eu vou ficar devendo ainda. Então, menos, agora eu vou fazer conta normal. Vou colocar o zero aqui, vírgula embaixo de vírgula, quando é de subtração ou soma. Então, aqui dá 5. Esse 3 vai emprestar 1 por 2, né? E vai ficar valendo de 2. Então, 12 menos 8 dá 4. A virgulinha tem que ficar bem igual. 2, 2, 0. 0,45. Então, 45 centavos. Vou fazer de dinheiro aqui. Eu devo R$ 3,25. Eu paguei 2,80. Fiquei devendo ainda 45 centavos. Não posso esquecer de pagar esses 45 centavos, que é o que ficou. Bom, então, aqui nas operações em Z, a gente faz devo e tenho na multiplicação, na soma e na subtração, tá? Quando eu vou subtrair. Na multiplicação e na divisão, o que eu vou fazer? Jogo de sinal, por exemplo, 25 dividido por menos 2. Vou botar menos 5 para dar exato, tá? Então, aqui sim, mais com menos dá menos. 25 dividido por 5 dá 5. Agora aqui é normal. Podia aparecer assim, ou 25 sobre 5, dá na mesma. A divisão é assim que se representa. Às vezes nos livros está 25/5, também é uma divisão, tá? Isso aqui eles fazem para caber numa linha só. Isso na divisão, né? Isso lá em cima. E na multiplicação, 2,8, vamos dizer assim, menos 2,8 vezes a menos também, tá? Então, eu faço joguinho de sinal antes e depois faço a multiplicação normal. Aqui vai dar 8,4, tá? Então, soma e subtração, multiplicação e divisão são feitos aqui de maneira diferenciada. Última coisa. As propriedades, que caem muito. Hoje estava falando com uma aluna, não sei se ela está aí. Ela disse que fez concurso de caseiros. E caiu uma questão assim, ó. Deixa eu achar ela. Caseiros. Se eu procurar por caseiros, eu vou achar. Não vou achar. Ah, achei. É Eliane. Não sei se ela está aí. Então, em caseiros, caiu uma questão assim. Considere a expressão a seguir. Você conseguiu copiar aqui? Não, vai estar muito trabalho. Considere a expressão a seguir. Eles colocaram assim, um H igual 2, 3. É a última, tá? Esperem mais um pouquinho.
Por isso que a matemática tem que ser em doses homeopáticas, tá? Bem devagarinho, assim, e constante, né? A gente tem que estudar um pouquinho por dia. Oi, desculpa. Vou colocar 2,5, 2 e 3. Bom, isso aqui. Daí eles perguntavam assim: a propriedade utilizada na expressão é. Daí perguntavam: associativa, distributiva. Isso aqui é tudo decoreba, tá? Vou colocar só 3. Comutativa. Bom, o que é as propriedades da adição e da multiplicação, tá? Comutativa, vou começar por essa aqui, tá? Comutativa, comutar é trocar de lugar. Por exemplo, na adição e na multiplicação tem propriedade comutativa, por quê? 2 mais 3 é a mesma coisa que 3 mais 2. Isso aqui é comutar. Então, tem a propriedade comutativa. 2 vezes 3 e 3 vezes 2. Vamos botar o vezes. É a mesma coisa. Então, na multiplicação e na soma e na adição, tem propriedade comutativa. Agora, não tem propriedade comutativa, por exemplo, a divisão. Por quê? Como a gente falou bem no início da aula, 1 dividido por 2 é diferente de 2 dividido por 1. Se eu trocar de lugar, dá bem diferente, né? 1 dividido por 2 dá meio, né? 0,5. E 2 dividido por 1 é 2. Na subtração, também não é comutativa, por quê? 3 menos 2 é diferente de 2 menos 3, né? 3 menos 2 é 1 positivo, ó, 1. E 2 menos 3, tenho 2 e devo 3, é menos 1. Ai, claro, é só o sinalzinho, sim, mas faz muita diferença em ter menos 1.000 no banco e mais 1.000 no banco, né? O sinalzinho é importante. Então, a soma, ou adição, tá? A soma e a multiplicação, elas estão intimamente ligadas, né? Elas têm a propriedade comutativa, coisa que a divisão e a subtração não têm. A distributiva, eu vou colocar aqui, ó, como a resposta certa, tá? É uma propriedade que diz o seguinte. Depois a gente vai ver associativa. Aqui, quando no problema, que eu acho que não era Legale, né? Caseiros era Legale. No problema, não aparecia nenhuma operação ali no meio, tá? Ele aparecia bem assim como eu escrevi, ó. 2, abre parênteses, tal. Quando não aparece, significa que é uma multiplicação. Então, aqui, ó, teria uma multiplicação. Vou colocar um pontinho. A multiplicação, ela pode ser representada por um ponto, por nada, por exemplo, assim, ó, 2x. Né? 3x. É 3 vezes x. Não está aparecendo, mas estou multiplicando. Então, aqui, ó, o que acontece? Ele está dizendo o seguinte, isso aqui é a mesma coisa que isso, ele está dizendo que é igual, tá? Por quê? Ele distribuiu aqui, ó. Olha o que ele fez. 2 vezes 2 lá no meio dos parênteses. E é uma propriedade distributiva, tá? Da multiplicação. E essa era a resposta. Então, se eu fizer assim, como é que eu sei que é verdade que essa propriedade funciona? Se eu fizer 2 vezes aquilo que a gente estudou ontem, 5 mais 3, tem que fazer o que está dentro dos parênteses, né? 5 mais 3, 8. Quanto é que dá? Dá 16, né? 16. Olha só, tem que ser igual. Vamos ver do outro lado da igualdade, o que dá. Aqui, por exemplo, nessa expressão, eu tenho que fazer a multiplicação primeiro, né? A ordem sempre a multiplicação aqui. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 3, 6. 10 mais 6, 16, ó.
Então, de um lado, mas eu já sabia, porque ele me disse que um lado era igual ao outro. Eu queria saber, não queria que fizesse como, queria saber qual era a propriedade. E a propriedade aqui é a distributiva. Então, sempre que eu tiver, por exemplo, 3 vezes 8 mais 7, é a mesma, ou mais ou menos, tanto faz, é a mesma coisa que 3 vezes 8 mais 3 vezes 7. Vai na mesma, tá? Essa é a propriedade distributiva. A associativa, eu vou botar aqui, ó. A associativa é o seguinte: 2 mais 3 mais 5. Tá? Se eu associar isso aqui e associar, por exemplo, 2 mais 3 mais 5, associar esses dois aqui para eu fazer primeiro o que está dentro dos parênteses, eu vou ver que na soma a associação ela é válida. Por quê? Porque olha aqui, ó, se eu primeiro somar 2 mais 3 dá 5, né? E eu somar com o 5 que está lá fora, é a mesma coisa que 2 mais... Quanto é que é 3 mais 5? É 8. Então, aqui vai dar 10, e aqui vai dar 10. É uma associação. Associativa é associar os números pelos parênteses de forma diferente e dá o mesmo resultado. Na multiplicação, ó, 2 vezes 5 vezes 10. Se eu quiser fazer 2 vezes 5 primeiro e multiplicar por 10, ou vou pegar a mesma, né? 2 vezes 5 vezes 10. Se eu quiser fazer primeiro 5 vezes 10 e depois multiplicar por 2, 2 vezes 5, 10. Vezes 10 dá 100. Ok. Agora aqui, ó, 2 vezes. Quanto é que é 5 vezes 10? 50. Que está dentro dos parênteses em primeiro lugar, né? Então, aqui, ó, 50 vezes 2 dá 100. Isso aqui que é a associativa, que não tinha nada a ver com a questão, tá? Então, algumas propriedades. Então, vimos isso tudo. Eu não quero cansar vocês. Nós ficamos por aqui, espero que tenham aprendido. A matemática, ela é um pouquinho puxada, né? Um pouco pesada, mas nós estamos vendo coisas mais básicas, enfim. E a gente tem que fazer muito exercício. Sobre isso, sobre propriedades, é importante vocês pegarem os editais, por exemplo, quem vai fazer Lagoa Vermelha, tem os editais que eu já coloquei ali no grupo, que é dessa banca aí, os editais nós temos acesso, ainda bem. Pelo menos isso. Então, ali dá para ver exatamente o que vai cair, tá? Então, peguem cada título e coloquem no YouTube, por exemplo, nas videoaulas. Eu gosto muito das videoaulas, sempre assisto, procuro bastante coisa quando eu não sei. Então, ali vocês coloquem o título e vão aprofundando seus estudos a partir disso. Depois tem também inteiramente, né, gratuito, vocês acham muitos PDFs com exercícios, com respostas, que vocês podem procurar e treinar matemática para ficarem cada vez mais afiados e chegarem na prova e enfrentarem a prova de uma maneira natural. Porque a gente está tão acostumado a fazer prova, tão acostumado a fazer exercício, que quando chega no dia da prova, vai ser mais um exercício que eu vou fazer, tá? Então, ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade. Se alguém tiver alguma dúvida, é só ficar aqui que eu